Pessoal, seja bem-vindo ao nosso canal e ao nosso vídeo de atualização do nosso time titular, tá? Quem acompanhou o nosso vídeo da semana passada, né, no começo da semana, acho que uns 8 dias atrás, viu que nós tínhamos feito um time rascunho, né? A gente tinha aqui, eu acho, tava o Paulinho, o Marcos Leonardo, com o Verratti, enfim, né? E inclusive teve um cidadão que até xingou a gente mencionou, né, que o Paulinho era uma opção de média básica para Cartola, falou que a gente era torcedor do Atlético Mineiro, e não, né, eu não sou torcedor do Atlético Mineiro. Quem acompanha a gente sabe que eu sou torcedor do Corinthians, inclusive o Corinthians é um time muito mal treinado pelo Vanderlei Luxemburgo, tá? Porém, o Paulinho, assim, um jogador de Cartola, né, o que eu quis dizer no vídeo, né, ele é um jogador que dificilmente é negativo, sempre tem média básica, tá? Mas a gente vai fazer a atualização desse time. Até porque saiu a notícia que o jogo da seleção sub-23 não vai valer o amistoso com o Marrocos, porque o Marrocos deu um terremoto absurdo, inclusive meus pêsames, né, para as vítimas lá. Então, a gente vai atualizar este time, tá? Adiantando, esses aqui são os nossos unânimes, tá bom? A gente não vai mudar, essa é a espinha dorsal do time. Se você quiser alterar, óbvio, né? Sinta-se à vontade, mas isso aqui eu não vou mudar, tá bom? Indo primeiro para goleiro, pessoal, deixando bem claro, esse vídeo costuma ser um vídeo mais longo, tá? Porque a gente dá 4 opções aqui para cada posição, pelo menos 4 posições, e explica por quê. Depois você escolhe bem quem você entender, né? E também dando um spoiler, a gente vai chegar nos atacantes mais pro final, tá bom? A gente fez uma análise aqui bem detalhada, né? Uma matriz motivos para você escalar ou não, tá? Para atacantes. Mas a gente vai começar primeiro por goleiro, que é uma posição mais simples, né? Uma posição só. Acho que ataque é a grande dúvida do pessoal essa rodada. Quais que são as boas opções que nós vemos, tá bom? Primeiro, Lucas Perry, o Everton, João Ricardo. Quem quiser diferenciar tem o Cássio. Eu acho que só, sendo bem sincero pra você. Ah, é claro, goleiros do Flamengo, né? Perdão. Goleiros do Flamengo estão em dúvida, né? Antigamente, ninguém sabe quem vai jogar. O Matheus Cunha ou o Rossi. O Matheus Cunha não vai jogar com o sub-23, talvez volte. Ou estreie o Rossi, não sei, tá? E a gente fez aqui uma certa matriz também pros goleiros, tá bom? E a gente vai explicar por que você deveria escolher um ou outro, tá bom? A gente vai usar a escala 10 e resumindo, tá, pessoal? Se você quiser goleiros com SG é provável, mas que talvez não mitem, né? Você tem que ir no Everton ou no Fernando Miguel. Fernando Miguel não, desculpa, no João Ricardo, tá bom? Por quê? É simples, o Corinthians, pessoal, eu sou corintiano e eu te afirmo isso. O Corinthians é um time que não cede muito, e nem o Goiás, tá? E o Corinthians é um time que ele tem muita dificuldade para atacar, pessoal. Muita dificuldade. Em média, o Corinthians dá apenas um chute a gol quando ele é visitante. Tá bom? Então o que acontece? Ou ele faz um chute a gol e o goleiro faz 6 pontos, como vocês estão vendo aqui, ou ele faz um chute a gol e tira o SG do outro goleiro, aí ferrou, né? O outro goleiro negativa. Então assim, o que eu vejo para este jogo aqui do Fortaleza, e não tô falando que o SG não é provável do João Ricardo, muito pelo contrário, é um dos goleiros bem favoritos para a rodada, porque você consegue usar hack, tá? É o que? Ou o João Ricardo faz 6 pontos ou 7 no máximo, ou ele perde o SG e faz 0, tá? Porque o Corinthians é um time que fica zonzando na área daqui, ó, na frente da área do oponente, e não sabe o que fazer com a bola, cara. Aí o menino Wesley tenta, né, X1, ele perde, às vezes ele ganha aqui, ou perde, toca pro Roberto, e o Roberto se enrola com a bola também. Então o Corinthians é um time que chuta pouco pro gol. Não é um time que é tão recorrente para mitar goleiros, tá? Então assim, estou confiante no SG do Fortaleza e tem um hack do goleiro. Ok, mas tenha noção que o João Ricardo, o teto dele, eu acho que é 7 pontos. A mesma coisa é o goleiro Everton do Palmeiras, mas são muito boas opções, tá? São SGs favoritos, né? O Goiás é um visitante indigesto, pessoal. O Goiás é um time que nos últimos, acho que 4, 5 jogos, tá, como visitante, ele fez gol em todos, né? Ele fez gol aqui não, foi um tiroteio aqui ele ganhou do Cruzeiro, meteu gol no América e também fez gol no Corinthians. Vai fazer gol no Palmeiras? Não sei, né? Mas é um time chato. O Goiás é um time chato, é um time organizadinho. Então, não fique esperando talvez uma mitada também do Everton, tá?
É um goleiro, é um time que chuta pouco também pro gol, né? No máximo 2 chutes a gol. Então o teto do Everton também, eu acho que é 7, tá? Se você estiver esperando uma mitada, cara, aí eu vou falar de 2 goleiros, o Lucas Perry ou até o próprio Cássio, tá bom? O Cássio é um goleiro que dificilmente negativa quando joga fora de casa. E o Fortaleza costuma, mesmo quando ele faz gol, ele chuta muito pro gol. E os goleiros costumam fazer pontos. Tá vendo? Aqui foi 4-0 e o Vladimir fez 7 defesas aqui, cara. Ele foi... Caralho, nem fez 3 pontos, mas foi fuzilado aqui, né? O Fortaleza é um dos times que mais precisam, vou imitar o Walter aqui, que mais precisam de chute para fazer gol, tá? Então, eu quero diferenciar de todo mundo. Cara, o Cássio é uma opção. Estatisticamente falando, vai que acontece um 0-0 lá, por milagre o Corinthians segura. Eu sou corintiano e falo, eu acho que o Corinthians perde esse jogo, tá? Muito mal treinado o time. Mas vai que acontece um milagre do Vanderlei Luxemburgo, segura a pressão do Fortaleza, o Cássio faz 11 pontos, tá? Indo nessa mesma linha de raciocínio, tem o Lucas Perry, tá bom? O Lucas Perry é um goleiro, eu vou até pegar aqui, tá? O Lucas Perry é um goleiro que quando é visitante pontua muito bem, né? Você for ver, o Botafogo é o melhor visitante do campeonato, tá bom? E o Atlético Mineiro é um time que chuta bastante para gol, como vocês podem ver aqui. Mesmo quando ele faz gol, os goleiros que enfrentam o Atlético Mineiro, eles conseguem uma certa pontuação interessante, tá? Então, se você quiser, recapitulando, se você quiser goleiros para mitada, eu acho que é o Lucas Perry e o Cássio, tá? Se você quiser goleiros para regularidade, o João Ricardo e o Everton, tá bom? Para SG, né? Aí o Flamengo é aquela coisa. Eu não sei quem vai jogar. Se jogar o Rossi, é uma filosofia minha. Eu não gosto de escalar jogadores que não estrearam, tá bom? Então eu não escalaria o Rossi, mas assim, se fosse o Matheus Cunha, eu acho que eu tava bem propenso antes a pôr o Matheus Cunha com o hack do goleiro e tal. Mas neste momento, vamos lá, nesse momento estou escalando o João Ricardo com o hack do goleiro, tá? Essa é a minha opção no momento, pro gol. Mas eu dei pra vocês aqui, como vocês podem ver, 4 opções de goleiros. O Everton, Matheus Cunha ou Rossi, né? João Ricardo, Cássio e Lucas Perry, tá? Eu estou em dúvida se talvez eu não dê uma doida em mim e coloque o Lucas Perry aqui para talvez um goleiro para mitada, tá bom? Agora indo para laterais, pessoal. Esses são os meus 2 laterais, eu vou explicar porquê e vou dar mais pelo menos 3 opções para vocês, tá? Por isso que eu digo que o vídeo mais longo é um vídeo com mais opções, com análise estatística, enfim, né? Por que eu vou de Bruno Pacheco e Mike? Primeiro, vamos falar do Bruno Pacheco. O Corinthians é o time que mais cede para laterais esquerdos em desarme, tá bom? É um time que cede muito. Isso aqui quando visitante, mas se você pega em todos os mandos, é que agora não tem aqui, né? Mas quando é todos os mandos, ele também cede muito. O Piquerez mesmo mitou a rodada passada, deu 5 desarmes. Por que essa recorrência? Eu vou explicar pra vocês, porque como corintiano, e eu falo pra vocês que acontece muito, neste lado aqui, o Rojas não é muito de drible, mas às vezes ele vai pra cima e perde. Mas no segundo tempo, entre o Gustavo Mosquito ou o Romero, são caras que vêm toda hora pra X1, né? Aqui também o Wesley bastante pra X1. Perdão, X1 pra dentro, com lateral. E eles perdem muita bola, pessoal. Assim, quando entrou no segundo tempo o Mosquito aqui, ele enroscou acho que umas 3 vezes com o Piquerez. Em acho que uns 15 minutos ele deu 3 desarmes pro Piquerez, tá? Então, a chance do Fortaleza ter um SG mais desarme, seja no Pacheco ou no Tinga, é alta, muito alta, tá bom? Então é por isso que esta é a minha primeira escolha de lateral. SG favorável, potencial de ganhar e desarme, né? Vamos agora pro Mike. Por que eu estou escolhendo o Mike? Primeiro porque o grande SG favorito da rodada é Palmeiras, espero que não zique. E o Mike está jogando avançado, porque o Dudu lesionou, pessoal. E o Arthur foi deslocado para a esquerda para fazer a ponta esquerda. E assim o Mike está jogando de ala, tá bom? Tá fazendo toda ala. Então você tem um lateral praticamente jogando de ponta aqui, com potencial de assistência, de chute, talvez gol, às vezes, por que não, né? E até mesmo desarme. Então eu acho que o Mike é uma opção excelente. E fora o SG favorável, tá? Outras boas opções para a rodada. O próprio Piquerez. Piquerez é uma opção interessante. O Goiás cede sim desarmes para laterais esquerdos, tá bom? Cede bastante, inclusive.
Se você quisesse, por exemplo, dobrar o Palmeiras, os dois laterais, é uma opção interessante. Só tome cuidado para não pôr peças demais do Palmeiras, porque como que nós falamos, o Goiás é um time chato, vai que sai, tá. Por exemplo, o Palmeiras ganha, mas é 2-1, fodeu, né? Você tem 4 peças do Palmeiras, porra. Já deu uma cagada aí, né, no SG. Então tome cuidado, faça um gerenciamento, né, de muitas peças, tá? Mas eu não vou escalar o Piquerez porque eu também tenho a questão da dúvida, né? Eu não sei. Então, assim, indo pro banco, né, aproveitando, já vou até explicar aqui, né, eu tava fazendo um rascunho. Bem, você quer ir de, faz de conta que você quer ir de Piquerez ali. Cara, já coloca aqui o Vanderlan, né, que é certeza que ele joga, ele entra se o Piquerez não jogar, tá? Porém, eu estou deixando, nesse momento, o menino Marcos Rocha, tá? O menino, né? O Marcos Rocha já é quase um senhor, enfim. Marcos Rocha com dobradinha do Mike aqui. Se o Mike também não jogar, por algum motivo, eu tenho certeza que o Marcos Rocha é o lateral direito que vai entrar. Então, se defenda, esta rodada é perigosa, tá? Você tem jogadores que sim, devem voltar e jogar. Rafael Veiga deve voltar para jogar também, Gomes, etc e tal. Mas caso aconteça deles não voltarem por causa da data FIFA, você vai perder bonecos de graça, tá? Indo para outras opções laterais, pessoal. Juninho Capixaba. Juninho Capixaba é, sim, um monstro pra Cartola. Vamos tirar aqui. Talvez você não goste do Pacheco, pode ir de Juninho Capixaba. Juninho Capixaba e Mike, Juninho Capixaba e Piquerez. Cara, Juninho Capixaba com Pacheco, opção excelente, tá? Juninho Capixaba são um dos poucos jogadores de Cartola que quase nunca é negativo. A média como mandante é espetacular. Ele é jogador de Cartola, porém tem um ponto meio ruim, né? O Grêmio é um time que não cede nada pra lateral esquerdo, tá? No máximo um desarme por jogo, né? E em pontuação também é pouco, né, para laterais esquerdos, porque normalmente o Grêmio é um time que vai e faz gol. Então é um time lazarento, tá? É um time chato. O Grêmio não segurou, que eu me lembro, de nenhum SG até agora como visitante, tá? Porém, um time que vai, quando joga como visitante, ele faz gol. Então, um time indigesto quando é visitante. Tem o Luiz, e cara, e tem o Luiz Soares lá do outro lado. Pô, a chance de ser 1-1 esse jogo aqui existe, tá? É um jogo difícil, eu acho. Um jogo bem difícil, Bragantino e Grêmio. Eu não sei o que dá aqui. Então, assim, eu confio no Capixaba. Vai, tranquilo, irmão, né? Mas, assim, eu acho que é uma moeda, é um cara coroa, tá? Quem vai segurar esse G e dar uma mitada e tal, essa rodada tá bem aberta. Então, Juninho Capixaba é sempre uma opção excelente. O Piquerez, a gente já falou dele. E aí tem mais dois laterais que eu vejo interessantes. Eu tenho o próprio Tinga, que é interessante. Mas aí eu vejo dois laterais com potencial, tá? O primeiro é o menino Wesley, do Flamengo. O Wesley, como vocês podem ver, essas rodadas que ele faz umas pontuação quebrada aqui, não é que segurou esse G o Flamengo. É média básica, tá? O Wesley é um dos bonecos que tem média básica pra Cartola, ninguém fala. E ele pega um Atlético Paranaense remendado, tá? Bem remendado, inclusive, como a gente pode ver aqui. Aqui, né? O Canóbio talvez não volte a tempo do jogo do Uruguai, porque ele joga na terça. O Vidal a mesma coisa pelo Chile. O Vitor Roque tá suspenso, não joga. A Fernandinha a mesma coisa. Então, talvez tenha bastante X1 com o Coelho aqui, talvez ele segure esse G. Mesma coisa pro Felipe Luiz, tá? Laterais esquerdos, o Atlético Paranaense cede assim, alguns desarmes, tá? Para laterais esquerdos. Então, assim, o Felipe Luiz é uma opção interessante também, mas é uma opção um pouco mais barata também, né? E vai jogar de terceiro zagueiro na escalação do Flamengo. Ele não vai subir. Quem vai fazer, eu acho que ou o Gerson ou o Cebolinha. Então, ele talvez não tenha potencial de assistência. Tá? Vai ficar mais para SG desarme. Mas são duas outras opções interessantes para a Cartola, tá? Indo para a zaga, você não tem, na minha opinião, você não tem que inventar essa rodada. Eu acho que é Léo Pereira e Gustavo Gomes, ou você que você quiser, você dobra, né? Palmeiras aqui, tá? Só tem que tomar cuidado se o Gustavo Gomes não for jogar, e você coloca no banco um outro zagueiro, para não se perder o slot. Mas eu quero cercar um possível SG do Flamengo com um possível SG do Palmeiras. Indo para outras opções, o Fabrício Bruno mais barato, os zagueiros do Fortaleza são interessantes, tá bom? Brites e Tite. Luan é certeza que joga, porque o Murilo foi expulso, então o Luan deve jogar, né? Só que eu tô colocando o Gomes porque é uma dupla certeza que eu vou ter um zagueiro do Palmeiras, tá bom? E correndo por fora, zagueiros do Botafogo, tá bom? Por quê? O SG do Botafogo é possível, é um pouco mais arriscado, e o Atlético Mineiro cede desarmes
para zagueiros, tá? O Atlético Mineiro cede desarmes para zagueiros que enfrentam o Bahia aqui, ó. Bahia perdeu e os caras ainda pegou 3 desarmes cada um aqui, ó. Foi um pacotinho, né? Corinthians conseguiu 2 desarmes também. Aqui foi um caminhão de desarme. Danilo Avelar, caralho, né? Meu pai do céu. Então, eu quero diferenciar. Não gosto do Flamengo. Porra, você pode pôr no Vitor Cuesta aqui. Ou um Adrielson. O Adrielson é aquele tipo de zagueiro que vai pra cima. Ele é um zagueiro que busca o desarme, né? Ele tá sempre grudado no atacante. Mesmo não sendo o Hulk, né? Normalmente quem dá bastante desses desarmes é o Hulk. Porém, não deixa de ceder o Atlético Mineiro, tá? Essa é uma opção interessante aqui, Adrielson, tá? Porém, vou manter Léo Pereira. Essas são as opções de zagueiro na minha visão. Eu acho que você não tem que fugir muito disso. Não é meio muita loucura. Indo pro meio campo, porque a gente vai perder bastante tempo no atacante, tá? Tem várias opções. Eu acho que esta rodada é a rodada que vai ter mais times diferentes na rodada, pessoal, né? Muito diferentes. Então, assim, é bom e ruim. Se você quer subir ou cair também, enfim. Eu vou de Arias, porque eu adoro Arias. Eu acho que um jogador de cartola, tem média básica. Esse clássico aqui é interessante. O Fluminense vem muito bem, né? Este terceiro esse terceiro meio campista pra mim é uma dúvida. Por quê? Gerson é uma opção interessante se fizer o corredor, tá? O que eu quero dizer com isso? Se jogar a desgraça do Cebolinha, ele vira um volante, fica travado e quem faz o corredor é o Cebolinha. Então ele perde potencial de assistência. Se jogar o Gabigol, aí eu acho que é interessante, tá? Sendo bem sincero pra você, interessante o Gerson. Vamos ver outras opções de cartola. Cara, Bruno Gomes é interessante, só que é aposta, né? É uma aposta. Eu acho que os dois meio-campistas do Bragantino são legais, tanto o Matheus Fernandes como o Lucas Evangelista, aí vai depender do que você... É a famosa moeda pra cima. Só apenas um comentário. Matheus Fernandes é primeiro volante, fica mais em contenção. O Lucas Evangelista já joga um pouco mais avançado, às vezes ele dá uma assistênciazinha e tal, participa bastante por esse lado. Então, talvez o Evangelista tenha um potencial melhor. Porém, ele perdeu, né, um familiar, peça, né, tem até pêsames pra ele, né? Espero que dê tudo certo na recuperação. E ele vem desfalcando o Bragantino, inclusive, em alguns jogos, né? Então, assim, eu acho os dois são boas opções, você vai ter que escolher um. É aquela coisa. O Grêmio cede desarme? Cede sim, tá? É um dos times que mais cedem desarme pra esta rodada. Tá bom? Então, assim, a chance de cada um pegar uns 2 desarmezinhos, ou 3, tem, né? Evangelista aqui, você pode pôr um evangelista. Meio campo sólido, né? Aquele carinha que vai te dar uns 5, 6 pontos de base, né? Ou o Matheus Fernandes também, então é uma roleta russa, tá? Indo desse mesmo raciocínio, eu acho que daí vai fechar nossos meio-campistas, porque eu não vejo tantas boas variações e opções aqui. É Fernando Sobral e Ranielli, tá? Por quê? O América Mineiro é um time que cede bastante desarme, tá? Bastante claro, né? Dentro do possível desta rodada, cede. Mas ele também é um time que imita bastante meio-campistas, né? O América Mineiro é a pior defesa do campeonato, tá? Em média de pontuação também, você pode ver que sempre algum meia acaba fazendo um gol, participando de assistência. Aqui o Vitor Hugo mitou, a Rascaeta teve média básica, teve assistência, né? O Marcelino Moreno teve média básica, tá bom? Então, assim, o América Mineiro é um time que cede desarme, cede média básica em geral, tá? E também eles fazem algumas faltinhas aqui. Faz sim algumas faltinhas, tá bom? Nos meias. Então, assim, Ranielli ou Fernando Sobral, o que você tem que pensar? Qual deles eu devo escolher? É simples. Fernando Sobral é um cara mais avançado. Ele joga. Quem assiste jogos do Cuiabá em casa, ele é um cara que pisa na área. Vira e mexe. Tem jogada do Cuiabá aqui. Cruzamento pra área. O Daverson passa. Entra o Fernando Sobral e chuta pro gol, tá? Tem potencial de gol e assistência. Eu acho que o Fernando Sobral é um cara mais dentro da área. O Ranielli é primeiro volante. Ele vai estar mais pra desarme. Então ele vai fazer lá seus 5, 6 pontos no máximo. Qual que é o problema? Fernando Sobral é em dúvida. Ranielli é certeza que joga. Então, eu penso assim como Matheus Fernandes está equivalente para Ranielli e Fernando Sobral está equivalente para Lucas Evangelista, tá? Depende do que você quer fazer. Neste momento, estou deixando aqui, como eu não vou de capixaba, eu vou deixar o Evangelista, mas eu estou pensando em mudar para o Gerson. Cadê o Gerson?
aqui, dependendo da escalação do Flamengo, tá? Se o Cebolinha jogar, não coloca o Gerson. Ou o próprio Fernando Sobral, se tiver notícia que esse cara joga, tá bom? Outras opções e mais algumas opçõezinhas de meio. Vitor Hugo, uma apostinha. Paulinho, um jogador de cartola, tem média básica, tá? Mas clássico é aquela coisa, sempre jogo difícil, né? Marcelino Moreno, outra aposta, né? Outro chute, tiroteio, né? Se você quiser diferenciar, tá bom? Então eu acho que neste momento esse é o nosso terceiro meia. Vamos pro ataque, agora a gente vai perder tempo aqui. Deixa eu pôr o Luan no banco, que é certeza que ele vai jogar se o Gustavo Gomes não entra. E no meio campo a gente vai pôr alguém que tenha a média básica. Alguém que... Deixa o Fernando Sobral nesse momento aqui, tá bom? Show de bola. Vamos pro ataque. Pessoal, agora a gente vai perder muito tempo de análise, tá? Tem várias opções, a gente vai falar qual que é o bom e ruim de cada boneco. Assim, se você não gosta de vídeos longos, cara, aí com todo respeito, esse não é o tipo de vídeo pra você, senão pode encher seu saco, né? E não tem problema, né? Só que o perfil desta análise agora tem muitas opções diferentes, talvez uma dessas análises aqui você pode acabar tirando pontos na sua liga e pode ser de ajuda, tá? O primeiro atacante que a gente vai escalar, que eu não tiro esta rodada, por mais que ele seja meme, né, a certo ponto, é o Daverson, tá? Por quê? Não é que o Daverson é maravilhoso, não. É que o América Mineiro é um salseiro no campeonato. O América Mineiro, ele cede desarmes para atacantes. É o time que mais toma gol quando é visitante. Ele tomou gol todos os jogos quando ele foi visitante. Todos os jogos quando ele foi visitante, ele tomou gol. Tá bom? E também é um time muito faltoso. Ou seja, os zagueiros batem nos centroavantes. Então, assim, a chance do Daverson, mesmo não fazendo gol, ele terminar com 5 pontos, mais ou menos, e jogando em casa, o Cuiabá vinha bem, tá? Ele só foi mal aqui porque o Palmeiras, cara. O Palmeiras é um time espetacular, né? Então, assim, a chance do Daverson talvez repetir algo próximo disso aqui existe, e ele bate pênalti. Quando o Cleison não joga, ele bate o pênalti. O Cleison tá em dúvida, tá? Então, Daverson é nosso primeiro atacante. Vamos pro nosso segundo atacante, que vai ser Marcos Leonardo. Marcos Leonardo tem uma média altíssima jogando em casa, tá? O Cruzeiro cede mais ou menos. A questão não é nem o Cruzeiro ceder, a questão é que o Santos faz gol demais na Vila. Para vocês terem ideia, o Santos fez 11 gols nos últimos 5 jogos em casa. Ele só não fez mais gol que o Botafogo em casa. Ele é o segundo time que, como mandante, que mais fez gols no campeonato, quando é mandante. Então, e o Marcos Leonardo tem pênalti a favor. Ah, mas será que ele vai jogar? Bem, eu entendo que ele vai jogar por causa dessa notícia que foi cancelado, né, ao Sub-23 contra o Marrocos, né, o amistoso, tá bom? E o Grêmio é um time que de um tempo pra cá começou a ceder bastante pra centroavante, pessoal. Cedeu pro Soares, cedeu pro Flaco Lopes aqui, foi aquele tiroteio, né, com o Paranaense, tá bom? Aqui deu um pouco de média básica, enfim. Eu fico com o Marcos Leonardo no meu time, tá bom? Agora, esta terceira opção de atacante aqui é foda. Agora a gente vai ficar batendo cabeça, tá? Vamos lá. No mesmo jogo, Paulinho contra Tiquinho Soares. Paulinho tem média básica? Tem. Tiquinho tem média básica? Não tem. O jogo é difícil? É. Minutagem do Paulinho é altíssima. Não sai do jogo. Tiquinho Soares, não. Eu acho que assim, ó, vamos lá. Ele voltando agora de lesão, não acho que é alta. Lá no segundo tempo, se não estiver dando muito certo, ele sai e entra o Diego Costa, tá? Tem pênalti, Paulinho? Não tem. Tiquinho tem pênalti. Estatística de análise de escala 10 é mediano, tá? Assim como o Botafogo é um time que é um visitante indigesto, é um time que deixa chutar bastante, tá? Sabe, quando você tá assistindo aquele jogo, você tá sempre o PR fazendo milagre. Então, assim, é um time que eu acho que vai ceder bastante chute pro Botafogo, pro Atlético Mineiro, perdão, né? E o Atlético Mineiro é um time também que toma certos quantidade de chutes, né? É que aqui foi chute de finalização defendida, mas quem assistiu aquele jogo do Santos e Atlético Mineiro, o Marcos Leonardo perdeu um caminhão de gol, cara. Nossa senhora, perdeu um caminhão de gol. Então, assim, é um jogo difícil, mas você pode sim, se você tiver confiante do Tiquinho, do Paulinho, né?
são opções interessantes, mas você tem que ter noção disso, tá bom? E só uma outra coisa, o Paulinho, ele, se confirmar essa escalação, eu não gosto muito, né, se você for de Paulinho. Ele tá jogando deslocado na direita, normalmente joga o Pavon, claro, ele fica se revezando, né? Mas assim, eu não gosto. Todas as vezes que o Paulinho jogou fora da área, não ficou como centroavante aqui, centralizado, ele não rendeu, cara. Não rendeu muito. Ele estacionou lá nos seus 5 pontos ou 4 e tal, mesmo ele tendo uma média básica altíssima, tá? Então, assim, neste momento eu descartei, assim, por análise, tá? Da escalação, eu estou descartando. No meu time, pelo menos, se você achar que é uma opção excelente, pode pôr. Eu tô falando que todas as opções são viáveis, tá? Só que é uma análise de pró e contra, tá? Mas eu estou sacando o Paulinho por causa desse motivo. Tá jogando deslocado, então não vou de Paulinho. Nem Paulinho e nem Tiquinho, por causa da minutagem baixa, tá? Luizito Soares. Luizito Soares tem média básica sim. Eu acho o jogo difícil com o Bragantino. Não sei o que dá nesse jogo. O Grêmio, inclusive, eu acho que nos últimos 5 jogos como visitante ele fez 2 gols só. Contra o Goiás foi 1, né? Ele não é um visitante muito bom, não, o Grêmio, tá? Minutagem do Soares altíssima, não tem pênalti a favor, quem bate é o Cristaldo, e as estatísticas são moderadas. Então, bem, estou confiante estou confiante no Luizito, vai em frente. Porém, tenha a noção que o Bragantino é um time que, eu acho que em 5 jogos, nos últimos 5 jogos, o comandante tomou um gol só e foi de pênalti do Verratti, tá? A média do Soares como visitante não é tão boa assim, 3.8. Beleza, passamos então por essas 3 opções. Vamos agora para o próximo jogo, Cano e Verratti, ao mesmo tempo. Olha, qual que é a diferença dos dois? Eu coloco difícil porque clássico é sempre difícil. A minutagem dos dois são moderadas, é o que eu quero dizer com isso. O Verratti até uns jogos atrás não ficava o jogo inteiro, saía com 75. O Cano é a mesma coisa. Se você fosse ver alguns jogos do Fluminense, dependendo do resultado, o Fernando Diniz saca ele sim. Só que como é clássico, eu acho que os dois vão jogar até o máximo possível. Então vou jogar lá até minutagem de 78. Tá, que é uma minutagem boa, tá? Média básica. Moderado. Depende, né, pessoal? Depende, eu acho. Depende muito do jogo. Tem jogos que o Cano tem média básica. E tem jogos que o Verratti também. Tem outros jogos que os caras já faz um chute a gol e não acontece mais nada, porque o jogo é travado, né? O Cano não tem pênalti a favor. E o Verratti tem pênalti a favor. E aqui é uma coisa interessante. Pela análise estatística, tanto o Cano e o Verratti são opções interessantes, tá? Por quê? O Fluminense é um time que cede bastante para centroavantes. Bastante mesmo. Não é um time que tem uma defesa tão espetacular assim, mesmo que esteja jogando tão bem, tá? Eles tomaram gol até do Olímpia, pessoal, que é um time péssimo, né? É um time que dá bastante desarme também para atacantes. Um time que mais cede desarme nessa rodada, inclusive, para atacantes em geral. Você só tem que ver se realmente é para centroavante, mas para centroavante normalmente é um desarme pelo menos, mas ele dá mais desarme para ponta, né? Então assim, o Fluminense cede pro Verratti. Em contrapartida, o Vasco também cede média básica para atacantes que ele enfrenta, tá? Que ele, né? Quer ver, ó? Vamos ver aqui. Times que enfrentaram o Vasco. O Hulk teve média básica. Paulinho também. Grêmio, Luizito Soares e Ferreirinha, média básica. Aqui o Vitor Roque mitou, porque teve pênalti a favor, né? Ele deu uma assistência, inclusive. A assistência sofreu pênalti, mas fez seus 4 pontos de média básica. Aqui foi meio merda. E aqui teve uma certa média básica até do Riquelme, inclusive, do Jonathan Cafu, tá bom? Então qual que é o cenário do jogo que eu enxergo? Vai ser no Newton Santos esse jogo, estado do Botafogo. Fluminense com a bola, tentando dominar do jeito que o Diniz joga, tentando dar chute com Cano, com Keno, com John Ares, etc e tal. E o Vasco tentando ser letal com um contra-ataque. Ou em algum momento, né, o Vasco com a bola também, né? A gente sabe que clássico é um jogo pegado, né? O ritmo do jogo muda muito. A gente assistiu Botafogo e Flamengo, né? Então assim, eu vejo um jogo com gols. Eu vejo um jogo com gols, tá? Lembrando que clássico é clássico. Botafogo vinha favoritaço contra o Flamengo todo remendado, todo zoado. Bruno Henrique deitou naquela escalação porca do Bruno Lage e do JP Galvão na lateral direita e acabou com o Botafogo, né? Então clássico é clássico. O Fluminense é favorito no jogo, na minha opinião. Time semifinalista de Libertadores, porém é clássico. E o Vasco está numa crescente. O Vasco é um time que, inclusive,
que está tomando poucos gols ultimamente. Se você for ver aqui. Opa, perdão. Aqui ele ganhou do Grêmio, aqui ele ganhou do Atlético Mineiro. Aqui foi um jogo meio merda já, né? Que realmente... Aqui perdeu só de 1 e aqui ele ganhou do Cuiabá. Então assim, tome cuidado, né? Vou encher de atacantes do Fluminense. Tome cuidado. E a mesma coisa o Vasco, né? Tome cuidado. Clássico é clássico, tá? A gente analisou aqui. O Marcos Leonardo é o que eu falei, né? Tem média básica. Minutagem alta, tem pênaltis. Escala 10, favor. Ok. Davidson, mesma coisa. A gente já vai chegar no Fortaleza. Vamos pro Flamengo. Cara, o Flamengo eu acho um pouco complicado. E é por isso que eu vou falar pra vocês que eu não vou de Pedro. Não vou de Pedro essa tal rodada. Por quê? O Paranaense é um time que faz gol bastante. Toma gol também bastante. Porém ele não cede muito, cara. Eu acho um time que não cede tanto. Não cede muito, assim, sabe? Cede, entre aspas, né? Cede mais ou menos. Só que qual que é o problema? O problema é o Flamengo, não é nem o Atlético Paranaense que tá remendado. Por quê? Vocês têm que lembrar que tem a porra da final da Copa do Brasil. O jogo é na quarta e no domingo seguinte é a final da Copa do Brasil. Qual que é o problema disso? Minutagem baixíssima, tá? Primeiro, se entra o Gabigol junto com o Pedro. Se tiver pênalti, o pênalti é do Gabigol, dono do time. Se Gabigol não entra a Cebolinha. Ferra o Gerson. O Pedro tem pênalti, porém, segundo tempo, o que acontece? Alguém é gênio aqui, né? Tem que precisar ser gênio pra saber o que vai acontecer. Gabigol entra no segundo tempo no lugar do Pedro. Minutagem de 60 minutos, mais ou menos. Tá? Só se tivesse perdendo de muito do Atlético Paranaense, aí a torcida vai matar se ele tirar Pedro e Gabigol. O Sampaoli. Mas o Sampaoli tem a certeza que ele está pensando na final da Copa do Brasil contra o São Paulo. Este jogo aqui, se ele puder ganhar de 1-0, 3 pontinhos, né? Jogo feio, mas ganhou 1-0. Não é no Maracanã esse jogo, é lá no Espírito Santo. Tenho certeza que ele aceitaria, tá bom? Então, minutagem baixa e minutagem baixa no meu entendimento. E eu acho que é uma opção interessantíssima o Pedro, sim. Porque vai pegar um Atlético Paranaense remendado, porém, eles não têm média básica. O jogo, na teoria, é fácil, por causa que o Paranaense está emendado. Estatística é moderada. Pênalti depende de quem entra. Depende de quem entra. E se entrar os dois, é o Gabigol que bate pênalti. Volta aqui, Pedro. Não vou por esse motivo. Eu acho que eu prefiro ir de Gerson no meio do que com algum atacante do Flamengo, tá? Palmeiras, pessoal. Por que não estão falando de Rony e Arthur? Primeiro, eu não gosto do Rony, mas não vamos ser injustos com ele, tá bom? Não vamos ser injustos com ele. Vamos fazer uma análise aqui. O Goiás cede sim. Cede em partes, né? Cede média básica. O Roberto teve média básica aqui. O América, mais ou menos. Mastriani fez 3 pontos. Aqui o Bruno Rodrigues jogou centralizado, fez com seus quase 5 pontos. Legal. Aqui foi aquele tiroteio. E aqui, beleza. Por isso que eu falo, tomem cuidado com o Goiás. Cede em partes. O Goiás é chato, né? Mas é um time faltoso. Então, assim, é um time que cede, não cede tanto ali, mas cede bastante aqui. Um time extremamente faltoso, então a chance deles ficarem batendo no Rony é grande, né? O que tem bom e ruim a favor? Primeiro, eu não gosto do Rony pra Cartola. Eu também não gosto do Arthur aqui, fazendo a esquerda. Pra mim perde muito potencial. Ele, quando eu jogava de ponta, tinha X1 toda hora. Corta e chuta, corta, assistência, né? Ele jogando aqui, eu não gosto quando ponta esquerda, canhoto joga aqui. Não gosto, tá bom? Mas qual que você que quer dobrar, às vezes até Palmeiras, vou te dar uma notícia interessante. Maguinho foi expulso contra o Internacional. Lucas Halter foi expulso contra o Internacional. Esses dois bonecos aqui são reservas. Lado direito defensivo do Goiás, reserva, vai pegar o quê? Lado esquerdo aqui, tá bom? Então, você que quer bancar, por exemplo, o Rony ou o Arthur, interessante, tá bom? Interessante. Rony mais explosivo e Arthur um atacante com mais média básica. Sempre teve média básica, mas quando jogava na direita, na esquerda, eu confesso que a amostragem é menor, tá? Mas seria interessante você ter um Arthur aqui. Na teoria, o jogo mais fácil da rodada, né? Você talvez ter um Rony
tá bom? E pra falar que a gente não vai ser injusto com o Rony tem média básica jogando no Allianz, tá bom? Não é tão ruim assim como parece. O problema é que ele não mita, né? O problema é que ele mita uma vez e depois fica 10 jogos fazendo um ponto, ou 3, né? Mas no Allianz, ele sempre faz uns 3 pontos aqui, ó. 3, 4.2, tá vendo? 3.6, papapá. Ele tem média básica, pessoal. Tem média básica o Rony, sim. O problema é o Goiás, né? O Goiás, como vocês viram, é um time que, né, não, cara, toma um gol no máximo e é chato, muito chato, tá vendo? Quando ele é mandante também, aqui ele tomou um gol só do Vitor Roque e, cara, é complicado. É um time chato, o Goiás é um time chato, é um time organizado, então assim, tanto que a casa tá analisando 1-0 Palmeiras, eu acho que já não é tão, eu acho que é 2, eu acho que o placar desse jogo é 2-0, é aquela coisa, será que o Rony ou o Arthur vão estar envolvidos no gol? Aí já não sei. Pode ser gol, por exemplo, do Veiga e do Mike. Pode ser, né? Então, você que estava pensando em atacantes do Palmeiras, média básica sim. Isso até pro Rony, tá? Vocês viram, o Rony tem média básica nos últimos 4 jogos no Allianz. Eu acho que o jogo é fácil, minutagem alta. Pro Arthur, pro Rony já nem tanto. Às vezes ele roda entre o Endrick e o Flaco Lopes. E nenhum dos dois bate pênalti. É o Rafael Veiga. E aqui uma estatística, eu acho que é moderado o Goiás. Então é uma opção interessante. Eu quero ir com uma peça do ataque do Palmeiras. Quero explosão, Rony. Quero média básica. E talvez assistência, Arthur. Tá? Lembrando que este lado vai ser reserva. Por isso que eu falo que essa terceira opção de atacante é muito difícil, pessoal. Muito difícil mesmo. Vamos ver os atacantes do Fortaleza. Lucero e Marinho. Marinho tem média básica. Já Lucero depende do jogo, mais ou menos. Tem jogo que ele faz 4 pontos média básica, tem jogo que ele faz 2. Eu acho que o jogo é moderado, tá? O Corinthians não é um time que toma goleada jogando fora de casa. Quando ele perde um gol. É um time chato. Ele não joga e não deixou de jogar. A minutagem, eu acho que é moderado também. Depende muito do jogo. O Voivoda é doido. Tem jogo que ele deixa os dois até o fim do jogo. Tem jogo que ele tira. E o Lucero bate pênalti. Então, assim, quero média básica. Marinho. Quero explosão. Mesma coisa, ó. Ele, né? Entre Arthur e Rony, né? Então, vai de Lucero. Você que quiser ir de atacantes do Fortaleza. E vindo com uma surpresinha aqui, nós temos o garoto Robson, né? O menino Robson, menino, né? Já é um senhor. Aqui é... Cara, aqui é aquela coisa. Você tem que diferenciar totalmente de todo mundo, né? Não é uma opção ruim, não é ruim. Não é ruim, o Bahia cede. A gente vai até ver isso aqui, cruzamentos scouts. Tá bom? Mas, cara, é meio complicado você confiar no Curitiba, com todo o respeito, tá bom? Mas o Bahia cede. O Bahia é um dos times que mais cedem para centroavantes, etc e tal, tá? É um dos times que cedem, sim. Quando ele é visitante, ele cede desarme. Então, assim, é uma opção interessante, cara. Tanto para desarme, para média, né? No geral, os centroavantes estão mitando contra o Bahia. Também conseguem bastante finalização contra o Bahia. Mas é aquela coisa. Você confiar no Curitiba, tanto no ataque como na defesa, você tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. Você tem que torcer para ser tiroteio. E pro Robson, aí sim o Robson brilha, né? Eu acho que eu me lembro, o Robson tem um pênalti a favor, tá bom? Seria uma opção interessante. Mas eu não confio no Robson. E indo para finalizar, né? A nossa análise, a gente vai ver recorrências, tá bom? Isso aqui é bem interessante. Ó, clubes que cederam uma participação em gol para atacantes nos últimos 5 jogos seguidos. Paranaense, então você que tá querendo ir com o Pedro, isso aqui é interessante, né? O Atlético Paranaense é um time que toma bastante gol. Curitiba, com certeza. América Mineiro, com certeza. Até o próprio Flamengo. Santos é um dos times que mais tomaram gol no campeonato. Então, se você quiser com alguma opçãozinha do Cruzeiro, interessante. Bahia, a mesma coisa que a gente falou do Robson. E Verratti. Por isso que o Verratti está sendo tão visado assim nesta rodada, tá? Para meias, é a mesma coisa. Os 3 salseiros do campeonato, né? Que tomam gol pra caramba. Santos, Curitiba e América Mineiro. Isso aqui é interessante. Clubes que cederam mais que 5, pelo menos até 5 pontos para atacantes nos últimos 5 jogos seguidos. Fluminense, ou seja, né, o Verratti é uma opção interessante. Talvez Pedro aqui. Cara, interessante. Se você quiser ir de Tiquinho Soares. Robson aqui, algum atacante. Tá vendo? As coisas vão se encaixando.
Coritiba, se você quiser com Bahia. E América Mineiro, né? O Daverson aparecendo aqui, né? Então, o Daverson tá aparecendo em bastante cenários a favor, tá? Pra desarme esquerdo, né? Lá, Corinthians, que a gente comentou, tá bom? Laterais direitos, acho que aqui já não encaixa muito, meio difícil. E para desarmes para volantes, né? Ou seja, se você quiser ir com... Olha, tanto Paulinho do Vasco pensando em desarme que você vai conseguir do Fluminense, ou alguns meias, o Arias, né? Pega bastante desarme também, então assim, acho que é interessante os dois. Eu acho que é só, sendo bem sincero para você. Tá? Então, qual que é a conclusão do nosso terceiro atacante? Olha, neste momento, eu estou de Verratti. Neste momento. Só que eu vou pensar muito. Muito mesmo. A gente vai atualizar esse time nos stories na quarta-feira. Tá? Talvez eu tire isso aqui. A gente coloque um Pedro. Mesmo tendo minutagem baixa. Cara, depende. Eu vou estudar muito a rodada. O Rony também é uma opção viável. Mas a gente vai deixar neste momento Verratti. Tá? Então assim, este é o nosso time neste momento. A gente pode talvez mudar isso aqui pro Gerson, sendo bem claro. A gente vai deixar o Gerson nesse momento, porque como a gente não tem nenhum atacante do Flamengo, talvez tenha Gerson fazendo corredor. Vai depender muito da escalação do Flamengo também, né? Se o Cebolinha entrar, o Gerson não faz corredor, eu acho que perde bastante potencial. E a gente vem aqui, pode tirar, põe alguém do próprio Cuiabá ou do Bragantino. Então, vai mudar bastante. Pode mudar. Aqui e aqui. O resto, acho que esse é o nosso time. E talvez eu coloque o Lucas Perry. Esse é o núcleo do time. Um time interessante. Capitão Rafael Veiga. Você tem opções também como o próprio Davidson, bem arriscado, mas interessante. O Verratti, o Marcos Leonardo como capitães. Mas nesse momento vamos deixar o Rafael Veiga de capitão. Time bem estruturado. Se não acontecer nenhuma zica, um time bom. Muito bom mesmo. E vocês viram que nós demos várias opções para vocês em todas as posições. Tá, só deixa eu ver aqui que o OBS fechou ou não. Deus me livre. Não. Um vídeo muito longo, mas completo, com todas as opções. E se você gostou, comente aí, dá um like e a gente vai atualizar no Instagram, tá? E valeu, pessoal. Obrigado.